desejo, Senhor, só em Ti descansar, e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar, faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Seja em lutas ou paz, quero sempre dizer: meu descanso és Tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser, minha alma deseja em teu reino
Graça, favor imerecido de Deus, cuidado de Deus sobre a minha, a tua vida, sobre a vida da sua criação. Paz. Jesus falou sobre paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque o Império Romano também propunha a pax romana, a paz romana, mas não era a paz debaixo da força, debaixo da violência. Por isso que Jesus diz, a minha paz vos dou. E é dessa forma, compreendendo essas palavras, eu quero saudar todos os queridos irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos que nos dão a alegria, a honra de adentrar a sua casa, o seu lar, para esse tempo de culto, louvor e adoração. E juntos vamos louvar, bendizer, glorificar a Deus e ouvir a sua palavra, que eu tenho certeza que Deus tem um recadinho para mim e para você. E eu quero acolhê-los hoje com o Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Confiante nessa palavra, eu vos convido a esse tempo de oração, a esse tempo de adoração, a esse tempo de louvor, a esse tempo de estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse tempo de louvar a Deus. Louvemos a Deus. Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci, dá-me alívio mesmo aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, não me deixes perecer, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como eu estou. Vamos lá? Cantos pra viver, forças pra cantar, espalha sementes sobre o nosso chão, amparar a dor, não cortar a flor, rega a primavera sempre voltará. Vendo essa gente que dança e que não desiste, mas vai lutar. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Vendo essa gente que dança e que não desiste, mas vai lutar. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Cantos pra viver, forças pra cantar, espalhar
as sementes sobre o nosso chão. Amparar a dor, não cortar a flor, crer que a primavera sempre voltará. Vendo a Jesus que sofreu por nós, que fez da morte ressurreição, renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Vendo a Jesus que sofreu por nós, que fez da morte ressurreição, renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Renascemos pra esperança, renascemos pra viver. Graça e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é Marcelo, falo em nome aqui da Igreja Metodista de Carapicuíba, faço parte do Ministério de Louvor Local e quero saudar a amada Igreja de Jundiaí com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero desde já agradecer pela oportunidade e que Deus esteja abençoando a vida da igreja, a vida do pastor, e que juntos possamos estar orando, porque nós cremos que tudo isso que está acontecendo irá passar, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E que Deus esteja abençoando a vida de todos os irmãos de Jundiaí e que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar a igreja para adorar e bendizer o nome do Senhor, porque nós somos livres para adorar o santo nome dele. Aleluia. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Mais uma vez, Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. levanta sua mão e declara: livre pra livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre. E os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre. Mais uma vez, livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, eu sou livre.
livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre. Mais uma vez. Livre pra correr, Livre pra comer, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre. Você é livre. Nós somos livres. Te convido, igreja, neste momento, a ter liberdade com o Espírito Santo. E que você possa abrir a sua boca e declarar: eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. E cremos que tudo o que está acontecendo, nós cremos que tudo isso vai passar. Porque nós cremos que Tu tem o poder, Jesus, de mover todas as coisas. Porque não cai uma folha se não for do Seu querer, Pai amado. Nós estamos aqui na Tua casa mais uma vez para ter a liberdade de sentir o Teu Espírito Santo. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E que nós, Pai, possamos ser morados, Deus. E que nossos corações possam estar abertos para ser casa, Pai amado. E que nós possamos ser a casa e que o Espírito Santo possa habitar dentro dos nossos corações. Aleluia.
teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Mais uma vez, coloca a mão no coração e declara: O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. o teu perdão. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Mais uma vez. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Obrigado, Pai, por mais um tempo, Pai, de louvor e adoração. Nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui na sua casa, te bendizendo, em nome de Jesus. Amém. Receba o nosso louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores que o meu Deus e não vão impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Então, boa noite, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Vivemos num mar revolto de informações. Tantas informações vindas de tantos lados, na televisão, o celular que antes, o telefone que antigamente era um aparelho para a gente apenas se comunicar com uma pessoa, agora a gente tem o mundo inteiro nesse aparelho, recebendo informações em tempo real do que acontece no mundo inteiro, não é isso? Então, a gente vive num contexto realmente em que às vezes a gente parece que fica sufocado de tantas informações. Antigamente,
na roça, né? Quem era da roça sabe disso, né? Que antigamente, puxa, as pessoas se reuniam, passavam a semana toda em casa, né? Ou no trabalho da roça, trabalhando, vendo o tempo passar, suando lá no trabalho da roça para poder, daí à noite, chega em casa, ouve um rádio de manhã. Então as informações eram todas mais... Chegava no fim de semana e ia na igreja. E daí chegava na igreja, lá sim encontrava-se com as informações, o que está se passando no mundo, não é? O tempo e as informações, de fato, passavam de um modo diferente há algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, né? Hoje é tudo muito mais rápido e a gente corre o risco até de se afogar. O pastor Marcos, nosso pastor, costuma dizer isso, e eu concordo com ele, mas é tanta informação que a gente recebe, que se repassa por vezes, e o WhatsApp tem esse papel também, que a gente tem que ter um cuidado, né? Para não ficar perdido no meio de tanta informação. Como não se afogar nesse mar tão revoltoso de informações? Como não se afogar nesse mundo de notícias e tudo mais? Então eu quero convidar, num primeiro momento, você a parar, respirar e ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 13. Mateus 13, a gente vai ler aí alguns versículos, tá bom? E vamos nos lembrar de outros da nossa memória. Mas a gente vai ler o versículo de número... Mateus 13, o versículo de número... a partir, né, do versículo 18, 19 e depois vamos para o 23. Tudo bem? Mateus 13, 18, 19 e 23. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes fora semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Que o Senhor e o seu Espírito nos iluminem para que essa palavra seja viva na nossa vida. Amém? Bom, a parábola do semeador é um texto conhecido, mas eu tenho o hábito de dizer que quanto mais conhecido, mais difícil de compreender. Sabe por quê? Porque são tantas as informações que a gente pensa já ter, que a gente já acaba às vezes deixando de aprofundar aquilo que está escrito no texto. Então eu li tantas vezes essa parábola nessa semana para poder repartir com vocês essa palavra, descobrindo algumas coisas importantes. E eu percebi nessa leitura que a gente tem 3 pontos muito importantes que nos ajudam também para o nosso contexto que a gente vive a discernirmos o nosso tempo, o nosso momento em que estamos vivendo. O primeiro ponto importante que eu quero destacar com vocês é o seguinte: no texto é dito assim, que o semeador semeia a palavra do reino. Tudo bem? A todos os que ouvem a palavra do reino e a não compreendem. E no versículo 23, e aqueles que compreendem. Então, ouvir
a palavra do reino. Esse é um primeiro passo importante, um primeiro caminho importante para seguirmos num mundo de tantas informações. Pensarmos, será que as informações que eu estou lendo, que eu estou ouvindo, que eu estou assistindo, são as palavras do reino? Ou será que elas são palavras que são ditas com outras intenções que não as intenções do reino de Deus? Ora, nem toda palavra que nos satisfaz é uma palavra do reino de Deus. Compreendem isso? Nós, seres humanos, temos, por vezes, interesses tantos que são diferentes dos interesses do reino. É só a gente olhar o que dá mais ibope na televisão. É só a gente olhar, né? Hoje existem áreas da ciência, das informações, que falam assim, o que as pessoas estão mais consumindo no Facebook, no Twitter, no Instagram. Por vezes são temas, são coisas estranhas ao reino de Deus. Estranhas em que sentido? Parece que o ser humano tende a gostar de temas que se relacionam por vezes à violência, por vezes temas que se relacionam a vinganças, temas que por vezes estão mais relacionados com essas coisas, que o reino de Deus não tem nada a ver com isso. A gente vive uma cultura de desumanidade. Ora, por que a fofoca e se espalha de um modo tão grande? Por que a mentira, por vezes, se espalha de um modo tão rápido, e o que hoje, por vezes, se chama fake news, que não é nada mais do que a mentira e a fofoca se espalhando, na verdade, pela internet. Então, as notícias falsas, só que são notícias falsas traduzidas com um ar de verdade. Ora, então, será que a gente se alimenta dessas palavras? Compreendem? Será que são essas as palavras que têm nos deixado a gente satisfeito? Tem alegrado a nossa vida? Eu não sei. Eu sei que o primeiro passo de que nós vemos nessa parábola é assim, olha, algumas pessoas ouvem as palavras do reino. Então o convite que o Senhor nos faz é para ouvirmos as palavras do reino, mas também considerando que nem todo mundo que fala em nome de Jesus está falando as palavras do reino. O próprio Jesus diz que muitos dizem Senhor, 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 e no fim das contas não estão falando as palavras do reino. Então veja como que não é tão fácil. Também Jesus disse, muitos virão e dirão, sou eu aqui. Olha, aqui está o Messias, ali está o Cristo, né? E não são, na verdade. Então é preciso sim que a gente vá descobrindo um discernimento das nossas fontes de informação. Isso é um ponto muito importante. Então eu lhes digo, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, não fique assistindo canais que veiculam a violência o tempo todo. Tenha uma variedade de fontes de informação para você, nesse mundo tão cheio de informações, conseguir discernir quais são as palavras do reino, as palavras que nos edificam. Ora, ouvir, ler, assistir, vamos buscar as melhores fontes, tudo bem? Assim como a gente escolhe se alimentar bem, se alimentar com aquilo que é mais saboroso, mas também aquilo que é mais nutritivo, que a nossa mente também seja mais e mais alimentada daquilo que nos faz bem. E as palavras do reino. Agora, é claro, alguém poderia parar e pensar, mas quais são as palavras do reino? É claro, daí a gente tem que resgatar o significado do próprio reino. E aí tem outro ponto bonito e muito importante que me chamou a atenção desse texto nessa semana, que diz assim o texto: aqueles que ouvem as palavras do reino e não as compreendem, a palavra lhes é arrebatada.
Então tem muita gente que está ouvindo as palavras do reino, mas que não está compreendendo. Percebem isso? Então o exercício que Jesus propõe para a gente aqui é o exercício de ouvir, mas também de compreender. E esse tal compreender aqui, eu fui atrás desse verbo em muitos momentos, e esse verbo compreender, ele nos fala algo assim de... Não é apenas entender intelectualmente, não é apenas entender com a inteligência, por isso que ele acaba sendo traduzido por compreender. Vejam só, os discípulos passaram anos e anos com Jesus, muitos anos, alguns anos, 3 anos ouvindo, aprendendo, vendo os sinais. Mas chega um momento ainda que Jesus fala, olha, vocês ainda não compreenderam. Parece que até o fim lá, né? Eles ainda não tinham compreendido. Então eles tinham talvez entendido algumas coisas. Eles entendiam. Jesus aqui está explicando, esmiuçando a parábola. Mas eles ainda não tinham compreendido com o seu ser. Compreendido com a inteligência plena do nosso corpo. Né? Não é só a mente, é aquela compreensão que vai além da nossa mente. É o compreender que também envolve as emoções, é o compreender que faz com que a gente entenda na mente, mas também relacione com as coisas que estão acontecendo. O exercício da fé, meu querido irmão, minha querida irmã, é um exercício de compreender a realidade à luz da lógica e dos princípios do reino de Deus. Tudo bem? Eu lembro que quando eu era pastor, lá no Jardim Colorado, estávamos numa aula com os jovens e de repente entrou o assunto de pena de morte. Eu falei, eu sou favorável à pena de morte. E daí a pessoa falou. Daí eu comecei a conversar com ela sobre os argumentos bíblicos pelos quais nós, que somos metodistas, somos contrários à pena de morte. E ele falou, eu sei tudo isso. Ele entendeu. Só que ele falou, eu não acredito nisso. E a minha opinião tem que ser respeitada. Veja que interessante. Então quer dizer que a gente entrou agora num mundo, num contexto em que as pessoas supervalorizam as opiniões. Isso foi há mais de 20 anos, tá bom? Ou há quase 20 anos, talvez, que eu tive esse diálogo. E as pessoas, não, é a minha opinião. Então, elas às vezes as pessoas valorizam mais as suas opiniões e não colocam as suas opiniões à prova de buscar compreender. Então, ora, não existia aparentemente uma compreensão do reino de Deus. Se uma pessoa defende a morte de alguém, como que ela pode ter compreendido os princípios do reino de Deus? Que são princípios de vida, princípios de construção da paz, princípios de... Então, daí você fala, mas pastor, como que eu vou saber que isso é o princípio do reino de Deus? Ora, querido irmão e irmã, é só você ver a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Lá você vai encontrar os princípios do reino. Jesus fala, os sinais que eu pratico são os sinais do reino. Se é pelo poder de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus é chegado até vocês. Ou seja, então, Jesus, se você quer saber o que é o reino de Deus, olhe para os gestos de Jesus. Olhe para os milagres dele, você vai ver ali os sinais do reino, sinais que nós também devemos buscar frutificar. Tudo bem? Então, quais eram os gestos de Jesus? Onde Jesus estava, ele levava saúde para as pessoas, ele levava dignidade para as pessoas, né? Então, aos cegos, ele muitas vezes abria os olhos, e nesse abrir os olhos, ao dar saúde para o corpo, ele também dava dignidade às pessoas enfermas, que eram também as pessoas que tinham aquelas doenças que eram chamadas de lepra. Então ele dava dignidade para as pessoas. E vejam qual que é o terceiro. Então, compreendendo o reino de Deus, aqueles que ouvem e compreendem, o que acontece? Diz o texto, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende.
O que acontece quando a gente ouve e a gente compreende? E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, frutificar do reino de Deus. Essa é a nossa missão. E é uma missão que ela nasce do quê? Ela nasce do ouvir as palavras do reino e compreendê-las. Então a gente passa a frutificar. Olha, no Evangelho de Mateus, os frutos são importantes. Recapitule na sua leitura de Mateus, em Mateus, lá desde a pregação de João Batista, ele fala sobre frutos. Depois Jesus, eu só vou destacar um ponto, que é Mateus 7, 16 e 17, que Jesus vai falar, pelos frutos é que se conhece a árvore. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore, ou melhor, uma árvore má não pode dar bons frutos. Então, quando a gente ouve as palavras, assiste, lê, ouve, e quando a gente compreende as palavras do reino, a gente então passa a frutificar deste mesmo reino. Então, frutificar do quê? Frutificar da saúde, frutificar da paz, frutificar da esperança, frutificar, reproduzir a vida plena para as pessoas que estão à nossa volta e para as pessoas que precisam de nós. Esse é o papel de sermos cristãos e cristãs. Esse é o significado da nossa existência enquanto igreja. E eu diria além, se você que nos assiste não é de uma igreja, saiba disso, a vocação do ser humano é frutificar da vida, da paz, da esperança. Que a gente pode, agora como que a gente começa, como que a gente nesse mundo louco que a gente vive de tantas informações, o que a gente pode fazer? Vamos começar ouvindo as boas palavras, selecionando melhor as fontes. Vamos começar compreendendo melhor as palavras do reino, discernindo melhor. Então não adianta ficar só olhando informações, ouvindo, é preciso tempo para discernir, para compreender e assim frutificarmos da vida plena que o Senhor tem nos oferecido e dado a oportunidade de também oferecermos neste tempo em que vivemos. Que a graça de Deus esteja com você e que os seus frutos sejam frutos de paz, frutos de vida e vida plena. Amém.
Graça e paz, amados irmãos. Boa noite na paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino 81 do nosso inário. Eu dou alguns minutinhos para que você possa pegar o seu inário, caso não esteja contigo, porque as palavras deste hino nunca foram tão atuais para a nossa vida. A poesia deste hino se encaixa com perfeição nos dias de luta, de batalha que nós vivemos, porque nós estamos clamando: Senhor, segura a nossa mão. E no 81 do inário, cante comigo, vamos louvar ao Senhor juntos? Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou a Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. Cristo Jesus, conduze-me contigo, por onde eu goze seu eterno amor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Espero que todo esse tempo de culto, louvor e adoração a Deus tenha tocado o teu coração. Agora estamos chegando para os nossos momentos finais, ainda temos o nosso coral, nossa irmã Dirce, está louvando a Deus. Quero agradecer a todos que participaram, ao nosso Ministério de Música Local, a Adriana, o seu Leandro, o Silvio, também a Igreja de Carapicuíba, que com o seu Ministério 2, quem a última vez cantou foi o Ministério de Louvor 1, agora foi o Ministério de Louvor 2. Quero agradecer também a Igreja Metodista de Carapicuíba, Igreja Irmã, muito obrigado. Tem nos ajudado muito na presença deles no nosso culto e tem agradado. Somos duas igrejas, mas um povo só, o povo do coração aquecido. Agora quero convidar você a essa oração final. Eu não sei qual é o seu momento de vida, mas eu sei que Deus tem algo para ti. Deus falou o teu coração. Agora viva por essa palavra. Rogamos a Deus pelos enfermos, rogamos a Deus para aqueles que passam qualquer tipo de necessidade ou dificuldade, que Deus possa tocá-los e avivar a obra do Senhor sobre a tua vida. Tivemos também um momento de oração ao longo da semana, de jejum, que também foi entregue. Que Deus possa estar abençoando a nossa comunidade, a nossa igreja de uma forma abundante. Agora, feche os olhos, oremos a Deus. Pai, nós te somos gratos por esse momento que o Senhor nos concede de culto, onde não podemos nos reunir no templo, mas cada casa se tornou um espaço de oração, uma casa de oração. Cada lar, ó Pai querido, que abre as suas portas e nos acolhe, recebe a boa nova do Evangelho, recebe palavra de vida, palavra de bênção, palavra de alegria e paz. Quero humildemente também apresentar diante de Ti os pedidos de orações. Pai, Tu conheces, Tu sabes. Pai, que Tu possas tocar na vida e no coração dos Teus filhos. Realiza a Tua boa obra, Pai. Que Tu possas, em nome de Jesus,
realizar, ó Pai, um milagre na vida dos teus que hoje clamam por Ti, ó Pai querido. Despede-nos debaixo da Tua graça, nos concede uma semana abençoada, Pai querido, e dá-nos a Tua bênção. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre ti, sua casa, sua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de uma forma abundante, de uma forma viva, alegre, inspiradora, seja derramada sobre a Tua igreja reunida hoje aqui e sobre ela cumpre os Teus intentos, ó Deus. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe, temos uma semana abençoada. Não esquecendo os nossos encontros ao longo da semana, terça e quinta, com o pastor Pedro. Deus nos abençoe, que você tenha uma semana rica e abençoada na presença do nosso Deus Altíssimo.